Você já foi a um encontro com Deus? Aquele Speak Life House que tinha peça, confissão pública de pecados e até a queima deles na cruz? Se sim, é com você que eu quero falar hoje. Boas-vindas ao episódio 5 da série do Reino em Pessoa, A Jornada. Vamos comigo caminhar? Olá, crente, web crente e pessoas normais. Eu sou Pamela Campos, historiadora da religião, também faço parte aqui do Reino em Pessoa e sou representante da editora Recriar. E antes de começar essa conversa com você, eu já vou te pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e também curtir esse vídeo, porque a nossa conversa sobre hoje é esse rolê de encontrar Deus em lugares inimagináveis. Mas não dá pra falar de encontrar Deus sem falar nesse fatídico momento da era gospel brasileira chamada Encontro com Deus. Você sabe o que é isso? Assim, eu não sei vocês, mas eu sou filha de batista com pentecostal. Então o lado da minha família, por parte de mãe, sempre foi desse rolê calvinista, do tipo, o culto racional, uma coisa mais assim, né, reformada, não, a palavra de Deus e tal. E o lado da família do meu pai, bom, era um rolê mais manto, mistério, fogo, chá! A minha avó, por parte de pai, ela é irmã do coque, né, irmã de oração e tal. Então eu sempre tive muito uma crise de identidade na minha religiosidade cristã. E nessa minha caminhada, eu acabei me envolvendo com várias questões mais carismáticas. Entre elas, o fatídico encontro com Deus. Então aqui eu tô te falando com propriedade de causa, como alguém que já foi encontrista, já participou da equipe do encontro e como pesquisadora da religião nesse sentido. Meu TCC foi sobre isso. Mas eu não vou fazer esse vídeo ser chato pra você. A gente só tem que entender como que esse encontro com Deus chegou aqui no Brasil e como que ele vai mudar a nossa percepção da nossa devocional, do nosso jeito de querer ter experiências espirituais. Então vamos comigo. Você, irmão, irmã em Cristo, deve se lembrar que a popularidade dos encontros com Deus se deram nos anos 2000, né? Até ali a primeira década de 2010 e tal. Era muito popular. Eu mesma passei por esse processo. O primeiro encontro que eu fui, se eu não me lembro bem, eu acho que foi 2009 ou 2010. Mas a história do encontro com Deus começa muito antes e num lugar que eu duvido que vocês imaginem. A gente tá falando da década de 60, na Coreia do Sul. É numa igreja chamada Igreja Central do Evangelho Pleno, que tinha como pastor David Paul Yong-cho. Ele teve uma ideia estratégica para aumentar o número de fiéis da igreja dele, chamada G5. O que é esse tal de G5? Não é G6, é G5. Como é que funciona isso? Cada célula da igreja teria um líder e cada líder 5 liderados. E depois esses 5 liderados passariam por uma formação para se tornarem líderes e depois agregariam mais 5 liderados. Essa estratégia deu tão certo que o Yong-cho, né, é assim o nome dele? Yong-cho, ele, da década de 1960, ele já estava batendo ali cerca de 2.400 membros. E na década de 90, ele já tinha 700 mil membros, para vocês terem uma noção de como que essa técnica exponencial deu tão certo. Pequenas igrejas, grandes negócios. Nesse caso, imensas igrejas, sonegação de impostos. Como nesse mundo, nada se cria, tudo se copia, essa ideia do G5 chegou aqui na América Latina através do pastor colombiano César Domínguez Castellanos, da Igreja Misión Carismática Internacional. Pega esse espanhol. Hermanito, arriba, enfim. Ele trouxe essa estratégia no ano de 1983, na Colômbia, só que ele fez uma pequena mudança. A glória da segunda casa veio aí muito forte, né? Porque ele meteu o famoso G12, que eu chamo carinhosamente de Ministério de Pirâmide Gospel. Muito forte. Esse G12 era basicamente a mesma coisa da técnica do Yong-cho, só que agora ampliada para 12, utilizando também elementos cabalísticos e tal, 12 discípulos e tal. Ele teve a visão profética dele lá e meteu esse G12. Com a popularização do G12 em toda a América Latina, ele chega aqui no Brasil através da missionária e pastora Valnice Milhomens, uma das maiores propagadoras dos cursos de cura interior, batalha espiritual, entre outros. Porém, a consolidação e repercussão do G12 no Brasil se deve especialmente a ele, nosso querido, ilustre pastor René Terra Nova, lá no ano de 1998. Eu tinha só 2 aninhos, pra vocês verem como que isso é antigo. Hoje eu sou uma mulher debutante,
muitas vezes debutante, de 27 anos, enfim. E aí, quando o G12 chega aqui no Brasil, ele começa também a colocar em prática essas categorias teológicas de cobertura espiritual, apostolado e também essa dinâmica do retiro espiritual chamado Encontro com Deus, que começa também a entrar aí, por causa desse rolê neopentecostal, em outras igrejas daqui do Brasil, além de acabar se infiltrando em igrejas, inclusive tradicionais, que foi o caso da minha, que se pentecostalizou mesmo sendo batista e teve um processo, né, de entrada dessas teologias de batalha espiritual, de cobertura espiritual e do encontro com Deus. Mas, como vocês sabem, o encontro com Deus, ele não é outra coisa senão tremendo, né? Porque era só isso que você podia falar quando você saía do encontro com Deus. Como é que funcionava? Eram 2 dias e meio. Você chegava geralmente era num sítio, isolado, né, afastado da igreja, da cidade. E lá, os encontristas, no caso da minha igreja, tinha um rolê de anjo também, né? Porque você meio que orava a Deus, pedindo direção para quem que você ia convidar para o encontro com Deus. E aí você ia e levava essa pessoa para o encontro com Deus e era responsável pela cobertura espiritual dela, lá no evento. Essa foi a vez que eu participei como quem estava trabalhando na equipe e também como anjo de uma das minhas discipuladas na época. Mas quando eu fui como encontrista, você chega lá, numa sexta-feira à noite, tem um culto e a partir desse momento você tem que entrar em voto de silêncio. Acontecem outras coisas, são muitas atividades, tem um relógio de oração, tem encenações e peças fortíssimas, uma casa que mostra como que seria o inferno e sempre dando muita ênfase no pecado e nessa dimensão de que Deus é soberano, poderoso e justo juiz. E aí tem um momento que você entra em catarse e você acaba revelando várias coisas da sua vida pessoal, né? Porque a atmosfera do lugar coopera para isso. E sim, eu fiz cartinha, eu queimei lá na cruz, fiz a caminhada de não sei o quê, fiquei 50 mil horas com meu braço aberto, simulando Jesus na cruz, enfim, uma série de coisas, me emocionei, vivi. Como vocês sabem, eu tenho uma veia pentecostal muito forte, eu acredito em várias coisas, inclusive no dom de línguas, eu não tenho crise com isso. Só que o problema do encontro com Deus é que ele gera um ambiente de manipulação psicológica para você se colocar nessa posição de vulnerabilidade, de maneira que quando você chega no clímax do evento, que é essa hora de queimar os pecados, você está completamente exposto e você não tem resistência em relação a expor a sua própria vida. E aí eu sei que o encontro com Deus tem muita relevância, principalmente com populações assim de pessoas que estão em situação de dependência química, que era muito o que acontecia na minha igreja, assim, a gente tinha esse cuidado. Não estou dizendo aqui que essa é a forma de tratar pessoas com dependência química, porque eu não concordo. Desintoxicação de drogas é uma outra parada que depende de acompanhamento médico, não só espiritual. Só que no momento assim que você tá num lugar completamente abandonado pelo Estado, que é muito rolê aqui da Baixada Fluminense, de onde eu moro, essas são uma das poucas opções que as pessoas têm para poder se reintegrar à vida social. E a gente está falando de mulheres que são dependentes químicas, pessoas que sofrem violência, são abusadas pelo marido, enfim, uma série de coisas. Mas para além disso, eu acho que um dos piores problemas que o encontro com Deus gerou em nós, como consequência mesmo teológica, de devocional, espiritual, é a ideia de que para se encontrar com Deus, a gente precisa de um evento solene. A gente precisa fazer uma coisa sobrenatural para que a gente valide isso como um encontro com Deus. E eu vou te explicar o que isso gera na nossa espiritualidade. Tem umas coisas engraçadas com essa noção de reverência a Deus que eu vejo muito nas gerações mais velhas, né? Eu tenho um vô de consideração que se chama Diamantino Neves. Ele é uma das pessoas mais importantes na minha caminhada espiritual. Ele foi o responsável por batizar quase toda a minha família quando elas se converteram, né? Meu avô, minha avó, minha mãe. E eu tenho um carinho por ele muito grande. E eu sempre fico saudosa quando eu lembro dele orando na igreja, porque ele era uma coisa assim, amantíssimo Deus, querido Pai amado, e falava desse jeito numa época, né,
que para ser considerado crente, para poder pregar, para poder fazer as coisas, você tinha que estar de terno, de gravata e tal. Eu lembro muito também quando a gente fazia culto doméstico aqui em casa, culto no lar, né, só eu e minha família, que meu pai, ele tava sem camisa, que ele sempre só anda sem camisa, meu pai calorenta beça. E aí quando a gente ia orar e ia começar o culto, ele corria pra dentro do quarto, pegava a camisa, botava a camisa, porque ele achava falta de respeito, orar de peito aberto. Também lembrei de um dia que a gente estava na EBD dos jovens, na época eu era adolescentezinha, assim, e aí a gente estava discutindo sobre a volta de Jesus, e um dos jovens já casados, viraram pro pastor e perguntou assim: mas pastor, se Jesus voltar na hora que eu estiver transando com a minha mulher, eu vou pro inferno? Quer dizer, a gente olha para as coisas que nós fazemos no dia a dia e a gente não consegue conceber que Deus esteja transitando nesses momentos, porque na nossa cabeça isso é errado ou isso é inadequado para a presença divina, para o santo dos santos. Todas essas questões só me fazem pensar como que a gente não está preparado para a simplicidade de Deus. Porque assim, Jesus vem ao mundo, rasga o véu do templo, mas a gente com o nosso moralismo, puritanismo, conservadorismo, é como se a gente pegasse uma agulha, uma linha e remendasse ali, ó, fio a fio, cada fiapo desse véu que Jesus fez questão de romper. Jesus encarna na humanidade, anda com todo mundo que é considerado indigno, imundo, impuro, e a gente, alguns milênios depois, chega à belíssima conclusão que Jesus, na verdade, se alegra com congressos, conferências solenes, cheios de pompa, para a gente poder dizer que a gente vai se encontrar com ele. Eu tenho para mim que parece às vezes que a gente perdeu a sensibilidade de conseguir ouvir a voz de Jesus nas esquinas, de conseguir ver a gargalhada de Jesus num enredo de carnaval, no abraço de irmãos e irmãs que professam outros credos, porque a gente fala o tempo todo da onipresença de Deus. Olha, Deus está aqui tão perto quanto o ar que eu respiro. Mas a nossa prática espiritual, a nossa devoção, a nossa maneira de demonstrar isso, tá longe de entrar em concordância com essas coisas que a gente proclama. E aí eu tô falando isso pra você porque o que me fazia olhar para o encontro com Deus e querer estar lá? Porque quando eu orava no meu quarto, dobrava meu joelho e falava com Deus, eu achava que tinha que acontecer algo sobrenatural, sabe? Eu tinha que ver espíritos e ter sonhos e ouvir a voz de Deus claramente nos meus ouvidos, e ele me dá um sinal, e sei lá, a sarça ardente se abrir no meu quarto. E na verdade, tudo que a gente precisa fazer é reparar nos detalhes. Essa semana eu tava vendo um filme incrível, um curta, que é do Boituí. O nome é Do Meu Lado. É muito lindo, porque conta a história de duas vizinhas pretas, senhoras idosas, que moram no Meier, num sobrado antigão, assim, uma casa bem precária, bem velhinha. E aí, uma vizinha é do candomblé, da Umbanda, acho que é da Umbanda, se não me engano, e a outra é uma evangélica super fervorosa. Eu vi minha avó ali, assim, basicamente. E elas têm uma casa que é dividida com uma parede só. E chega a determinado momento do filme, que são poucos minutos, assim, 14 minutos é um curta, né? Essa parede começa a ceder, porque tá tendo uma infiltração, alguma coisa, e aí abre um buraco. E nesse buraco, elas são forçadas meio que a conviver, porque a vizinha evangélica tinha medo de falar com a vizinha umbandista, né? Ela sempre falava com ela, mas ela não dava bom dia e tal. Aquela coisa bem de crente fervoroso das antigas, assim, que tem medo de falar com pessoas da religião de matriz africana. E aí eu não vou dar spoiler pra você, porque eu tô deixando o link do filme até aqui na legenda, que eu acho muito que você tem que assistir, que é maravilhoso. É que a vizinha evangélica, ela vai percebendo no decorrer aí do filme que Jesus não cabe só nas paredes da casa dela. Deus não cabe só na parede da casa dela. E aqui eu tô falando que Jesus está no candomblé também? Não. Eu tô dizendo que a presença de Deus, ela não cabe no que a gente considera maravilhoso, perfeito, adequado para ele transitar. Jesus nunca foi de ficar parado no templo de ninguém, nem no dele, nem no sinédrio, nem nas igrejas evangélicas. Jesus sempre foi, sempre será movimento. Ele encontra as pessoas no caminho
toda a vida. Ele encontrou seus discípulos assim, ele operou seus milagres dessa forma, sempre fazendo as coisas mais ordinárias do mundo. Pescando, eles estavam trabalhando. Comendo, sentaram-se à mesa. Andando pelo caminho. E é assim que Jesus faz a prática dele acontecer no mundo. E aí, se tem uma coisa que eu aprendi nesses últimos tempos, assim, da minha vida, é que Deus é grande, mas ele gosta de ser pequeno, para caber dentro da gente. E ele sendo pequenininho assim desse jeito, às vezes ele acaba passando batido por nós. Porque a morada de Deus é a vida. E a vida não tem hora marcada. Então, na verdade, não é a gente que encontra Deus. A gente vai fazer um evento para encontrar Deus. Na verdade, é Deus que encontra a gente. E a gente se encontra nele. Então, da próxima vez que você quiser pensar a sua espiritualidade, de querer ter uma experiência transformadora, arrebatadora com Deus, lembra que o nosso Deus é o Deus da vida, do cotidiano, das coisas pequenininhas, miudinhas. E ele também é um Deus de surpresa. Ele sempre vai aparecer no lugar que a gente nunca esperou que ele fosse dar as caras. Fazer esse exercício de imaginar Deus e tratar a presença dele em tudo que está ao nosso redor, inclusive dentro de nós, é muito melhor para uma espiritualidade livre. Porque quando você chegar nesse lugar, e eu tô sempre caminhando, porque eu ainda não tô lá, a gente tá junto nessa, você vai perceber a beleza da simplicidade desse Cristo que abriu mão de sua glória para ser esse menino, nascendo numa manjedoura e revolucionando a história da humanidade. É isso, simples, mas revolucionário. Beijo grande e até a próxima.